Oi, gente. Meu nome é Esther. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do Psychomotor Vigilance Test, que é um teste simples de teste de reação, que é esse que está na tela agora, que toda vez que aparecer um reloginho vermelho na tela como esse aí, você tem que apertar a barra de espaço, que logo em seguida ele vai te dar o resultado do seu tempo de reação para esse estímulo. É, e esse teste dura 10 minutos e fica nesse ciclo do relógio aparecer e voltar a ficar a tela branca e daqui a pouco aparecer de novo. Justamente para tentar simular um teste que exige vigilância da gente. Bem, esse teste ele foi construído baseado em dois artigos. Nesse primeiro artigo, que é sobre maximizando a sensibilidade do teste PVT em perda de sono, e o segundo artigo, que é que o PVT demonstra como a vigilância é prejudicada em distúrbio com sonolência diurna excessiva. Para contextualizar um pouco, a gente vou trazer um pouco algumas informações sobre sono, né? E que como se relaciona com o teste do PVT. É, o sono, né, a perda de sono, pode provocar sérias consequências neurocomportamentais. E esses prejuízos a gente consegue medir por instrumentos de avaliação cognitiva. É, E a privação do sono, ela provoca déficit em inúmeras atividades, mas a gente ainda não sabe de fato como que isso ocorre. Mas um dos efeitos mais comprovados da privação de sono é a degradação da atenção, especialmente da atenção vigilante. Sendo que a vigilância, né, lembrando, é a nossa capacidade de sustentar a atenção em um campo de estimulação durante um longo período, no qual procura-se detectar o aparecimento de um sinal, né, que nem esse teste do teste PVT. Você vai estar durante 10 minutos, num longo período, é, procurando detectar o aparecimento do reloginho vermelho, o sinal dele, que então ele está te estimulando a você manter uma vigilância durante aquele tempo. É, E tendo um consenso entre os pesquisadores, né, eles viram que os déficits na atenção vigilante são responsáveis pela maioria dos problemas de desempenho cognitivo causados pela falta de sono. Então, de fato, a privação de sono prejudica a atenção vigilante diretamente e prejudica indiretamente outros processos cognitivos que dependem de alguma forma dela, né? Então, vamos explicar um pouquinho melhor sobre como que o teste do PVT funciona. O teste específico que a gente aplicou na turma, ele tem 10 minutos de duração e ele fica registrando os tempos de reações ao estímulo visual do relógio vermelho. Então, esses estímulos, o relógio vermelho, eles são apresentados de forma aleatória. Então, não há um padrão fixo ou previsível para quando os estímulos vão ser exibidos, e os intervalos entre esses estímulos são aleatórios. E essa aleatoriedade na apresentação dos estímulos é importante para avaliar justamente a capacidade da vigilância. Então, o teste ele acaba se tornando mais desafiador, exigindo que a pessoa esteja constantemente atenta e pronta para responder ao estímulo, já que não tem como prever em que momento que o estímulo vai aparecer. Então, além do tempo de reação, o PVT também contabiliza o número de alarmes falsos, que são as respostas realizadas antes do estímulo acontecer. E ele considera respostas, né, quando você aperta a barra de espaço, tendo um tempo de reação acima de 500 milissegundos como um lapso de atenção. Então, o reloginho apareceu e você acabou demorando mais de 500 milissegundos para apertar a barra de espaço, ele considera como se você tivesse tido um lapso de atenção, você não estava de fato prestando atenção naquele momento. E
Mas o teste PVT não é um teste padronizado, né? O que resulta em diferentes maneiras de analisar as variáveis resultantes desse teste. E também por isso que não tem dados normativos para a gente poder falar que o resultado de vocês é classificado de alguma maneira. Bem, e um outro tipo de teste PVT que foi construído é um com duração de 3 minutos, em vez de 10, e que considera os lapsos de atenção com tempos de reação acima de 500 e de 355 milissegundos. Mas os seus resultados em pesquisas são um pouco controversos. Tiveram alguns artigos que comprovaram que ele tinha boa sensibilidade, assim como o de 10 minutos, mas outro artigo contrariou esses resultados, mostrando que não teve resultados tão consistentes assim. Mas o que a gente aplicou em vocês é o de 10 minutos. Então, vamos relacionar um pouquinho do teste PVT com os transtornos de sono, né? Então, os efeitos da privação de sono no desempenho do PVT estão aparentemente ligados à variação na capacidade de manter o estado de alerta, podendo resultar em deficiências na atenção seletiva interna, bem como na atenção direcionada a estímulos sensoriais e na atenção central para controlar pensamentos e comportamentos. Essas características multidimensionais da atenção indicam que ela desempenha um papel fundamental em várias funções cognitivas. Mas ainda é debatido se a perturbação causada pela privação de sono afeta de forma genérica todos os processos cognitivos pelos mecanismos atencionais ou algum mais específico, né? Então, os pesquisadores acreditam que os lapsos de atenção no PVT representam falhas receptivas, falhas no processamento ou falhas executivas no sistema nervoso central. E que, né, lapsos são medidas altamente sensíveis dos efeitos da privação do sono ou restrição do sono sobre a atenção e a vigília. E a perturbação do funcionamento executivo é refletida em outra medida também, que é a contagem de alarmes falsos. Então, um questionário, né, um índice que foi muito utilizado nesses artigos para entender a qualidade do sono da amostra das pessoas, é esse índice de qualidade do sono de Pittsburgh, que ele foi traduzido para o Brasil também, que foi o índice de sono que eu apliquei em vocês, né? Esse índice é bastante utilizado para entender melhor sobre as questões de sono dos pacientes, e ele é composto por 19 questões referentes à qualidade e distúrbios do sono no último mês daquela que a pessoa estava vivendo, né? E ele avalia 7 componentes do sono: a qualidade subjetiva do sono, a latência do sono, a duração do sono, a eficiência do sono, os distúrbios do sono, o uso de medicamento para dormir e a sonolência e disfunção diária. Para cada um desses 7 componentes, o score pode variar de 0 a 3. Né? 0 sendo você não tem nenhuma questão com algum desses índices, e 3 você fez a pontuação máxima, você tem uma questão grande com algum desses itens. Então, a pontuação máxima chega a 21 pontos. E pelos dados normativos, né, pelas pesquisas que esse índice fez, eles viram que as pessoas que têm uma pontuação acima de 5 indica que eles têm uma má qualidade do sono, né? Eles não têm um bom sono. Então, eu trouxe os dados normativos que eles fizeram aqui para o Brasil, né? Então, as pessoas com depressão, elas tiveram uma pontuação do sono ali variando entre 6 e 20,
então com uma média de 14,5. Pessoas que tinham insônia, a pontuação variou de 8 a 20, com uma média ali de 12. E as pessoas com síndrome de apneia e obstrução do sono pontuaram de 2 a 17, tendo uma média de 8, enquanto o grupo controle pontuou entre 0 e 8, tendo uma média de 2,5 pontos. Né? Então, dá para a gente observar que todo mundo que tinha alguma questão do sono apontou mais de 5, o pessoal de depressão e insônia. Já o grupo de obstrução do sono e apneia do sono tiveram pontuações abaixo de 5, né? Ali teve 2 pontos e outros. E é uma hipótese dos pesquisadores que fizeram essa tabela é que a qualidade em si do sono não era uma questão para algumas pessoas que tinham essa síndrome do sono, mas que as questões dela em relação ao sono poderiam envolver outras coisas, mas não em si a qualidade. Mas no grupo controle ali, a gente pode ver que a média foi 2,5, abaixo mesmo de 5 pontos. Então, é um bom ponto de corte, 5 pontos. Vamos então ao resultado da turma em relação ao questionário do índice do sono. Né? Foram 41 alunos que fizeram um teste comigo. 4 alunos só da turma tiveram uma boa qualidade do sono, ou seja, pontuaram abaixo de 5, enquanto os 37 alunos pontuaram acima de 5. A média da turma no componente da qualidade subjetiva do sono foi média 2, então foi uma média bem alta, né? Muito mais próxima do ponto máximo, que seria 3. Ninguém pontuou 0 na qualidade subjetiva do sono, então, tipo, ninguém considerou o próprio sono muito bom. Todo mundo foi ou bom para muito ruim. A latência do sono teve média de 1,5, a duração de 0,9, eficiência habitual do sono 0,6, distúrbios do sono 1,3, uso de medicação para dormir 0,4 e sonolência e disfunção diurna 1,8. Então, as maiores médias foram em relação à qualidade subjetiva do sono, a questão da sonolência diurna também, e a latência do sono. Então, a turma, em média, teve a pontuação total de 8,7, mas variando de 3 a 16. Então, tiveram algumas pessoas com abaixo de 5, o menor ponto foi 3, e o máximo de alguém da turma foi 16 pontos. Então, vamos ao resultado da turma em relação ao teste do PVT. Né? A média da turma, a média da turma, né? Cada um tinha uma média de tempo de reação. E a média da turma foi 314 milissegundos. A média do maior tempo de reação da turma foi 361 milissegundos. E a média do menor tempo de reação da turma foi 233 milissegundos. Em relação ao número de lapsos, a média da turma foi 1,5 e os alarmes falsos 1,3. Sendo que o maior número de lapsos da turma, né, foram 6 e o número de alarmes falsos também foram 6. Vamos, então, correlacionar esses dois resultados, né, do teste do PVT com o questionário, né, o índice de sono. Então, a gente fez um teste T independente entre a classificação de boa qualidade de sono e má qualidade de sono com os resultados do PVT. Né? Então, nesse primeiro momento, vamos levar em consideração o ponto de corte sendo abaixo de 5, como é o teste normal, né?
Então, a gente teve uma correlação significativa entre a classificação do teste do índice de sono e a média do tempo de reação. Então, o que que isso quer dizer? É, as pessoas que tiveram boa qualidade de sono, né, tinham uma média de tempo de reação mais baixa, melhor. Então, quanto melhor o sono, né, pelo teste T, melhor era a média de tempo de reação. E aí, quando a gente mudou um pouco o ponto de corte do índice de qualidade de sono, a gente mudou para 8, que foi a média da turma, para ter um pouco mais de pessoas com qualidade boa de sono, e refizemos o teste T, a gente pôde ver que a média do tempo de reação em relação à classificação do índice de sono se manteve significativo, e a gente pôde perceber uma tendência também a provavelmente ter uma maior significação em relação ao menor tempo de reação. Então, se a gente tivesse provavelmente uma amostra maior ou mais consistente, é possível que a gente poderia ver uma significativa, algo mais significativo em relação à qualidade do sono e ao menor tempo de reação. Então, pessoas que teriam uma boa qualidade de sono teriam uma melhor média de menor tempo de reação. Então, vamos ver essas informações um pouquinho em gráficos para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, nesse primeiro gráfico da esquerda, é a média de tempo de reação da turma em relação a ter uma boa qualidade de sono ou uma pobre qualidade de sono, mas levando em consideração o ponto de corte 5 do teste do índice de sono mesmo. Então, a gente pode ver que o grupo de pobre qualidade de sono tinha uma média de tempo de reação bem maior do que o pessoal de boa qualidade de sono. E essa diferença é uma diferença significativa, como a gente viu no slide anterior, né, do teste T. Já em relação ao maior tempo de reação, que é esse gráfico do meio, a, a gente consegue perceber que uma diferença, né, entre o maior tempo de reação em milissegundos, mas essa diferença não é significativa. E no último, em relação ao menor tempo de reação, que seriam os tempos de reações mais rápidos da turma em relação ao pobre e qualidade de sono, também não foi significativo nesse, porque a gente usou o ponto de corte 5. Mas mudando esse gráfico para um gráfico de ponto de corte para 8, daria para perceber um pouco melhor a diferença, mas a diferença, assim, não seria uma diferença significativa. A gente consegue perceber uma tendência a ter essa diferença entre uma boa qualidade de sono e uma qualidade de sono pobre. E em relação ao número de lapsos e alarme falsos, a gente consegue perceber uma diferença entre o grupo pobre e boa qualidade de sono em relação ao lapso, mas essa diferença não é significativa. A gente não conseguiu ter uma consistência, nos testes para a gente poder ter uma diferença significativa. Da mesma forma que o alarme falso. O alarme falso, a gente não consegue ver uma diferença nos gráficos, e essa diferença também, muito menos, não foi significativa. E vamos correlacionar um pouco agora os resultados do teste do PVT com o índice de qualidade do sono. Bem, olhando agora para a média de tempo de reação, relacionando com o índice de sono da turma, a gente pode perceber
que quanto melhor a duração do sono, né, tipo, no componente 3, melhor é a média de tempo de reação. A gente pode ver nesse gráfico ali na esquerda. As pessoas que tinham uma média de tempo de reação ali entre 260 e 300 tinham uma pontuação total do teste do índice de sono menor. Então, tinha uma qualidade de sono melhor, né? E que esse gráfico vai aumentando conforme vai aumentando a média de tempo de reação, né? Então, a média de tempo de reação das pessoas foram indo para 300, 320, 340. A pontuação total do sono também foi aumentando. Então, né, quanto pior a pontuação total, pior é o índice de sono, pior era a média de tempo de reação da turma. A gente também pôde ver essa correlação positiva, né, aumentando também em relação aos distúrbios do sono, né, o P ali foi 0,012, e também a pontuação total, né, então quanto pior a duração do sono, quanto pior os distúrbios do sono, quanto pior a pontuação total dos índices de sono ali no inventário de sono, pior era a média do tempo de reação. Agora, olhando para o maior tempo de reação, que é em relação aos os lapsos, né? Provavelmente os lapsos, não necessariamente o maior tempo de reação da pessoa foi um lapso, mas olhando em relação ao maior tempo de reação da média da turma, também teve uma correlação positiva em relação à sonolência e disfunção diurna. Então, quanto maior era o tempo de reação da turma, da pessoa, provavelmente maior era a sonolência e disfunção diurna. E em relação agora ao menor tempo de reação, a gente pode ver também uma relação com os distúrbios de sono. Então, quanto maior o tempo de reação também do grupo, das pessoas, maior eram as questões com distúrbios de sono. Bem, é isso, gente.